Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael, professor de física, e eu tô fazendo esse vídeo para a gente conseguir retomar as aulas, que foram, sofreram uma intervenção devido a essa epidemia. E para a gente retomar as aulas, eu vou fazer esse videozinho corrigindo o dever de casa que eu já olhei em algumas turmas, mas não olhei em outras. Então vamos começar a partir daqui fazendo uma revisãozinha, corrigindo esse dever, todo mundo volta para o mesmo ponto e aí eu continuo matéria nova em vídeos seguintes, ok? Então bora lá. Primeira coisa aqui é o que a gente tinha visto até agora no ano. A gente estava vendo ondas, certo? E ondas possuem uma fórmula geral, que é V igual a lambda vezes F. Que fórmula é essa? Ela diz que a velocidade de uma onda ela depende do seu comprimento de onda e da sua frequência, certo? A multiplicação delas dá a sua velocidade. Não esqueçam, unidade de medida de cada um. Velocidade, metros por segundo, comprimento de onda, metros, frequência, hertz. Isso daqui é tudo no sistema internacional, ok? Essa é uma fórmula geral para qualquer tipo de onda, mas a gente chegou a estudar ondas numa corda, certo? Quando a gente estuda ondas numa corda, ela tinha uma fórmula a mais. Qual era a fórmula da velocidade de uma onda numa corda? Era a raiz da força de tração que acontecia sobre aquela corda dividido pela densidade linear. E o que é densidade linear para a gente poder calcular essa velocidade? Densidade linear é, assim como densidade, massa sobre alguma coisa. Só que quando a gente falava de densidade normal, que é lá no primeiro ano, a gente não especificava nada, a gente só falava densidade. Aquela densidade, quando a gente não especificava nada, ela tinha um nome, que era subentendida, mas a gente não falava porque não tinha outra densidade para comparar. O nome era densidade volumétrica. Por quê? Porque a fórmula era massa sobre volume. Essa agora se chama densidade linear, porque é massa sobre L. O que é L? É o comprimento linear da corda. Se eu tenho uma corda assim, ó, desenhada assim, corda, né? Se eu tenho uma corda desenhada, o que é o L? L é a distância do início ao fim da corda, é o comprimento dela. Então, velocidade tem essa fórmula. Para fazer a velocidade, eu preciso da densidade linear, que tem essa cara aqui. Essa é a cara da... Opa, tá horrível essa seta, mas isso aí, ó, quando a gente faz alguma coisa feia, que a gente faz, pinta para ninguém nem reparar o defeito. Então, olha só, densidade linear é massa sobre comprimento linear, ok? E existe uma fórmula que relaciona a densidade linear com a densidade volumétrica, que às vezes na questão eu preciso calcular a densidade linear e ele não me dá a massa e nem o comprimento linear. Como é que eu resolvo a questão? Existe densidade linear é igual a densidade volumétrica vezes a área da seção transversal. O que é essa área de seção transversal, professor? Quando eu tenho desenhado aqui a corda, concorda que essa partezinha aqui dela é como se fosse quando você corta a corda, a parte de dentro da corda. Então, essa área aqui que eu estou pintando, ela é a área da seção transversal, ok? Então, para calcular a densidade linear, você tem duas fórmulas. A primeira é a fórmula real dela, né? Assim, é a fórmula conceitual, é massa sobre comprimento, e a outra é a fórmula que relaciona ela com a densidade volumétrica. Ah, para que precisa saber as duas? Porque às vezes, dependendo dos dados que a questão te dá, você tem que usar uma ou a outra. Não necessariamente tem que ser uma ou tem que ser outra. É de acordo com os dados que a questão te der. Tudo bem? Então, relembrando, aqui é a fórmula de velocidade em qualquer onda e aqui é a fórmula da velocidade na corda. Então quer dizer que na corda ela só obedece essa fórmula e não essa? Não, obedece as duas. Os resultados têm que dar iguais. Em muitas questões, inclusive, o resultado é igualando as duas, que aí ele pede algum dado ou outro que só consegue se encontrar ao fazer isso. Tudo bem? E lembrando, o que é frequência? Frequência de uma onda. O que é frequência de uma onda? O que é uma onda que tem uma frequência de 5 Hz? É uma onda que consegue vibrar 5 vezes em 1 segundo. Isso é uma frequência de 5 Hz. Ok. Mas tinha uma outra propriedade física que era
intrínseca à frequência. Qual é o nome dela? Período. E a frequência é o inverso do período. Se a frequência valer 5, quanto vai valer o período? Passa o período para lá. Opa, deu caca aqui. Passa. Ih, vai dar caca. Então faz o seguinte: tira o período aqui, passa o 5 para cá, passa o período para lá. Quanto vai dar o período? 0,2. Período é tempo, então sua unidade de medida no sistema operacional é segundos. Então, se a gente tiver uma frequência de 5 Hz, qual vai ser o período? 0,2 segundos. O que isso quer dizer? 5 Hz quer dizer 5 ondas a cada segundo, 5 vibrações a cada segundo, 5 oscilações a cada segundo, 5 perturbações a cada segundo. Todas essas frases estão corretas. E período de 0,2 segundos quer dizer que ele forma uma onda, perturbação, oscilação, o que quer que seja o termo que você queira usar, a cada 0,2 segundos. Pronto, esse aqui é período. E como é que você calcula um e calcula o outro? Então, frequência é o inverso do período. Ok? Então aqui já tem um bocadinho de fórmula que a gente já viu até agora no ano. E para a gente fazer esse dever, a gente tinha que ir um pouquinho além. A gente tinha que estudar 2 fenômenos que todas as ondas faziam. Era o fenômeno da reflexão e o fenômeno da refração. Qual é o grande detalhe? Então bora lá. Se eu tenho vamos supor aqui uma peça de vidro. Vamos pintar aqui outra cor. Vamos imaginar que uma luz venha. A luz está vindo e vai bater bem aqui, nessa peça de vidro. Concorda que essa luz ela vai tentar atravessar? Só que ela não necessariamente vai passar do mesmo jeito que ela veio. Na verdade, ela vai sofrer um desvio. E uma parte dessa luz ainda vai voltar. Uma parte voltou e outra parte seguiu. Quando uma onda bate numa divisão de meios e volta, isso a gente chama de reflexão. E quando ela bate numa divisão de meios, em vez de voltar, ela passa para o próximo meio, a gente chama isso de refração. Ok? Aí você tem que lembrar. Olha para essa fórmula aqui, tem 3 coisas. O que cada um desses daí depende? Frequência depende do quê? Depende apenas da fonte. Então quer dizer que a frequência, depois que uma onda foi criada por uma fonte, a sua frequência nunca mais vai mudar. Ok? Já velocidade é algo que depende o quê? Do meio. Não depende da fonte, ao contrário, depende apenas do meio. E o comprimento de onda? Ele é o valor necessário para fazer esse encaixe da velocidade com a frequência. Então ele depende tanto do comprimento, tanto do meio quanto da fonte. O comprimento de onda depende dos dois. Entende? Não depende só de um nem só do outro, depende dos dois. Velocidade só o meio, frequência só a fonte, comprimento de onda os dois, tá bom? Então, o que acontece quando uma onda vem, bate e volta? Quando ela volta, concorda que ela volta por o mesmo meio? Então a velocidade vai mudar? Não, vai ser a mesma. Já quando ela bate e passa para o próximo meio, a velocidade vai mudar? Vai, então não é mais a mesma velocidade, ok. E a frequência? Concorda que tanto faz se bateu e voltou, ou bateu e seguiu. As duas ondas tiveram como origem a mesma fonte? Então a frequência das duas é a mesma. Ok? E o comprimento de onda? Bem, pensa, essa onda que bateu e voltou, se a velocidade é a mesma e a frequência é a mesma, olha para a fórmula. Se a velocidade e a frequência são iguais, logo o comprimento de onda também vai ter que ser. Já para aquela onda que passou reto, pensa, a velocidade mudou. A frequência pode até ser a mesma, mas a velocidade mudou. O que vai acontecer com o comprimento de onda? Vai ter que mudar também, porque senão a multiplicação comprimento de onda vezes frequência vai dar o mesmo resultado, que é o resultado da velocidade. Se a velocidade mudou, é porque o comprimento de onda tem que ter mudado. Ou seja, quando uma onda sofre refração, só uma coisa se mantém, a frequência. Já quando ela sofre reflexão,
tudo se mantém. Ok? Então, beleza. Então, voltando aqui. Opa. Tranquilo. Ok, então se a gente já entendeu que a velocidade não muda na reflexão, mas muda na refração, isso vai influenciar em algumas coisas. Primeiro, para a gente ver a influência, a gente tem que primeiro ter desenhado os ângulos desses fenômenos. Como é que a gente desenha os ângulos? Para desenhar, a gente precisa ter três coisas. A reta incidente, que já está desenhada para os dois casos, a reta refletida, que é o do primeiro caso, e a reta refratada, que é a do segundo caso. E tem uma terceira reta, tanto para o fenômeno da reflexão quanto do refração. É a reta chamada normal, é uma reta que passa pelo ponto onde ocorreu o fenômeno, só que ele passa formando 90 graus com a divisão de meios, ok? Então essa é a reta normal. Então bora lá. Para o fenômeno da reflexão existem três retas: reta incidente, ângulo incidente, ângulo 1, reta refletida e ângulo refletido, vou botar de ângulo 2. Na reflexão, o ângulo 1 é igual ao ângulo 2. Pronto, essa é a fórmula da reflexão, respondido. Já a refração tem essa reta, que é a reta incidente, ela bate e vira uma reta refratada, em que ela sofreu um desvio e gerou um novo ângulo com a normal, que eu vou chamar de θ3, onde o ângulo incidente é o mesmo do ângulo refratado? Não. Por quê? Justamente porque a luz sofreu um desvio. Se ela não tivesse desviado e tivesse seguido em linha reta, então este ângulo seria igual ao ângulo incidente, mas não é o que aconteceu. Logo, não são iguais. Ângulo 1 e ângulo 3 são diferentes, ok? Então, esquece a relação entre ângulos. Mas Snell Descartes conseguiu arranjar uma relação na refração. Qual foi essa relação? Ele reparou que o seno do ângulo incidente dividido pelo seno do ângulo refratado, a razão entre eles, era igual à razão entre o ângulo no primeiro meio e o ângulo no velocidade no primeiro meio e velocidade no segundo meio. Vou mudar o nome dos ângulos aqui, ó. Como esses dois ângulos são iguais, eu vou chamar de θ1. Tudo bem? Então aqui, ó, θ1 igual a θ1, porque são iguais. Reflexão faz com que sejam iguais. E aqui, como é o segundo meio, eu vou chamar de θ2. Vou mudar aqui na fórmula θ2. Então, o que Snell Descartes fala? Que o ângulo incidente e o ângulo refratado são iguais? Não, são diferentes. E a razão entre os seus senos é igual à razão entre as velocidades de um meio até o outro e a razão entre os comprimentos de onda. A gente só vai trabalhar com ângulos entre 0 e 90 graus. Não precisa nem se atentar muito a isso, porque só tem jeito de ser isso. Tudo bem? Não tem como o ângulo ser menor ou maior que 90. Então o que a gente vai fazer? Vou apagar isso aqui porque é assim que é já, não precisa explicar. Mas, toda vez que o ângulo está entre 0 e 90, existe um fenômeno matemático, que é o quê? Toda vez que o seu ângulo aumenta, o seu seno também aumenta, ok? Então, por que eu falei isso? Porque olha para a fórmula. A fórmula não fala da razão entre os ângulos, fala da razão entre os seus senos. Se do seno do ângulo 1 para o seno do ângulo 2 ele sofreu um aumento, esse mesmo aumento é o que vai acontecer com a velocidade 1 para a velocidade 2, com o comprimento de onda 1 para o comprimento de onda 2. Então quer dizer que se a velocidade diminuir, o comprimento de onda diminui e seno do ângulo diminui e por consequência o ângulo também diminui? Sim. E se um deles aumentar? Tudo aumenta. Só tem uma coisa constante na refração, a frequência. Então olha só, essa é a fórmula da refração. Enquanto aqui é reflexão, aqui é refração. Tudo bem? E essa é a teoria necessária para a gente poder resolver essa questão. Então, bora lá.
Bora começar o dever de casa depois dessa revisãozinha. Então bora. Primeira questão. Princípio de Huygens. Opa, faltou falar o princípio de Huygens, mas não tem problema não. O princípio de Huygens é aquele quando você tem as frentes de ondas. Quando uma frente de onda está se propagando, independente dela ser paralela ou serem retas, circulares, o que quer que seja essas frentes de ondas, Huygens fala que a propagação de cada frente de onda, na verdade, ela segue o seguinte princípio: cada pontinho dela gera uma nova frente de onda e todos os pontinhos dessa frente vão gerar um novo frente de onda que todas, ao se colidirem, vão gerar uma nova frente de onda que é paralela às anteriores sempre. Aí a gente dá um nome para essas mini frentes de ondas geradas por cada ponto da frente de onda de frentes de ondas secundárias. Gera uma frente de onda principal quando todas se colidem, gerando uma nova frente de onda que é paralela à anterior. Ou seja, Huygens falou que todas as frentes de onda no seu, como se diz, no seu cerne se propagam de forma circular sempre, independente de visualmente a frente de onda principal se propagar de forma reta ou não. Ela sempre no seu cerne se propaga de forma circular. Ok? Então, com a resposta, cada ponto de uma frente de onda serve de fonte para ondas secundárias. Perfeito, é isso. O que significa refração? Refração é quando uma onda muda de um meio para o outro, mudando de velocidade. Isso é refração. Refração é quando a onda muda de um meio para outro, mudando a sua velocidade. Isso é o que significa, isso já é a condição. Ok? Então, respondido já. As cristas de uma onda que se propagam na superfície da água em direção ao obstáculo foram representadas na figura. Então, olha só, aqui estão as frentes de onda e aqui é a direção de propagação delas, que a gente chama de raio de onda. Concorda que ele vai bater bem aqui e vai ter que bater e voltar? Opa, então, reflexão. Ponto onde aconteceu a reflexão. Desenha a reta normal naquele ponto. Concorda que se eu já tenho o ângulo, a reta incidente, tem uma reta refletida e tem uma reta normal, é só desenhar os ângulos incidente e refletido que a gente tem um desenho completo? Exato, vou botar aqui, ó. Ângulo 1, ângulo 2 é o ângulo incidente e o ângulo refletido, e eles necessariamente são iguais, porque está escrito aqui, reflexão é algo simétrico, sempre são iguais, ok? Então, com a resposta, podemos afirmar que os ângulos de incidência e reflexão são iguais. É isso. Questão número 4. Considerando o fenômeno da refração, a onda ao passar de um meio para outro tem a velocidade e comprimento de onda alterados. Explique por que, nesse caso, a frequência não sofre alteração. É só pensar na fórmula V igual a lambda vezes F. A explicação do porquê a frequência não muda não está aqui. Ela está do que a frequência depende. A frequência só depende da fonte. Essa é a explicação do porquê ela não muda. Mas se ela fica fixa e o comprimento de onda, por exemplo, dobrasse, o que vai acontecer com a velocidade? Dobrar também. Então a relação entre velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Ok? Quando sofre refração, a sua frequência não muda e, portanto, a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Tá bom? Ao passar, questão número 5 já, vamos começando já a questão número 5. Ao passar do meio x para o meio y, uma onda periódica sofre refração de tal forma que sua velocidade de propagação no meio y é maior do que no meio x. Então, velocidade quando mudou de um meio para o outro aumentou. Nesse caso, é correto afirmar que, bora voltar para a fórmula lá de Snell Descartes, essa fórmula aqui, que é a fórmula da refração. Se a velocidade aumenta, então o seno do ângulo aumenta, consequentemente seu ângulo também, e o comprimento de onda também, tudo aumenta. Só que esses três aumentam na mesma proporção. Comprimento de onda, velocidade e seno do ângulo. Então quer dizer que se a velocidade dobrar, o ângulo também dobra? De jeito nenhum. O que dobra é o seno do ângulo. E quando o seno do ângulo dobra, o ângulo dobra? Não. Eles não são diretamente proporcionais. Ok? Por exemplo, 30 e 60 graus.
Se o ângulo fosse 30 e mudou para 60, o ângulo dobrou, não dobrou? E o seno? Dobrou? Seno de 30 é meio. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que não é o dobro de 1, ou não é o dobro de meio. Portanto, eu não posso falar que se o ângulo dobra de 30 para 60, o seu seno também vai dobrar. Errado. Seu seno não irá dobrar. Tudo bem? Então, o que eu posso falar? O comprimento de onda é maior, a frequência e o período não mudam. Bem, se ele vai para o meio mais rápido, consequentemente o comprimento de onda tem que aumentar, o seno no ângulo também e o ângulo também. E ele falou, o comprimento de onda é maior. Perfeito. A frequência e o período não mudam. A frequência eu sei que não muda, mas e o período também não muda? Pensa, período só depende da frequência. Se a frequência não mudar, o período também não muda. Eles estão intrínsecos um ao outro. Se um não mudar, o outro também não muda. Ok? Então, o comprimento de onda é maior, perfeito. A frequência e o período não mudam porque só depende da fonte. E agora a questão número 7, a única questão de cálculo aqui. Ele simplesmente fala o seguinte: existe uma onda que vem de um meio A, bate e muda para o meio B. E durante esse caminho ele fala que a frequência era de 90 Hz. Pô, então a frequência era de 90 Hz aqui no meio A. Quando ele mudou para o meio B, quanto será que ficou a frequência? Não precisa pensar muito não. 90 também, porque a frequência não muda. Então a frequência foi a mesma nos dois meios. Já o comprimento de onda no primeiro meio vale 1 centímetro. Esse é o comprimento de onda no primeiro meio. Olha para cá, você está vendo que a onda vinha assim. Aí se ela não desviasse, ela ia fazer isso, mas ela desviou e veio para cá. Você concorda que o ângulo incidente e o ângulo refratado não são iguais? E que o ângulo diminuiu? Se o ângulo diminuiu, é porque o seu seno diminuiu e é porque o seu comprimento de onda e a sua velocidade todos diminuíram. Então decore o seguinte: toda vez que você tem uma onda e essa onda desvia se aproximando da reta normal, então é porque sua velocidade diminuiu, porque seu ângulo está diminuindo. Já se essa reta refratada aqui tivesse desviado para o outro lado, por exemplo, tivesse feito assim, desviou para o outro lado, em vez de se aproximar da normal, se afastou da normal, sua velocidade teria aumentado, tudo bem? Então, decore o seguinte: onda refratada, se aproximou da normal, velocidade diminuiu. Por quê? Porque o ângulo diminuiu, a velocidade também diminui. Já se a onda se afastar da normal, a sua velocidade aumentou. Correto? Então, beleza. Vamos só copiar aqui a fórmula, ó. Vamos copiar a fórmula e botar lá na questão. Então, beleza. Deixa eu só apagar essas duas coisinhas aqui. Ok. Então, bora lá. Dados seno de 45, seno de 30. Óbvio que a gente não precisa disso, ok? Então, beleza. Mas, quanto é o ângulo incidente? 45 graus, está na figura. Então, bora lá. Deixa eu manter a mesma cor. 45 graus. E qual é o ângulo no segundo meio, que é o refratado? 30 graus. Então, bora lá. Quanto é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Seno de meio. Ou seno de meio, seno de 30. Meio. Aí falta substituir os outros dados. Vejamos, o que ele deu? Ele deu a frequência. Beleza, não está na minha fórmula frequência. Tem alguma outra fórmula que eu uso que tem frequência? V igual a lambda vezes F. Então, já sabemos que se ele deu a frequência, muito provavelmente a gente vai usar essa fórmula antes de usar a de refração. Ok? E ele deu o comprimento de onda no primeiro meio, que é 1 centímetro. Então, bora lá. Opa. No primeiro meio, eu não sei a velocidade, mas eu sei que o comprimento de onda vale 1 centímetro. Opa. E a frequência é 90 Hz. Se você fizer essa multiplicação, você tem que a velocidade no primeiro meio é 1 vezes 90, 90 centímetros por segundo.
Essa é a velocidade do primeiro meio. Então eu posso vir aqui na fórmula e substituir a velocidade do primeiro meio por 90 centímetros por segundo? Posso. Observe com atenção, quais são as únicas coisas que eu não tenho? A velocidade no segundo meio e o comprimento de onda no segundo meio. Como é que eu resolvo isso agora? Porque ele vai me perguntar isso. Como é que eu vou resolver? É só igualar essa fração com essa. É a fórmula, tá aqui, ó. Igualdade, é a fórmula. Se eu igualar um com o outro, eu já descubro quem é V2. E depois, se eu igualar esse com esse, eu já descubro também quem é V2. Ou lambda 2, tudo bem? Então, quanto é lambda sobre 2, ou raiz de 2 sobre 2 dividido por meio? Bem, como é que você divide uma fração pela outra? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é igual a 90 sobre V2, que é igual a 1 sobre lambda 2. Corta 2 com 2. Então, bora igualar isso aqui com o primeiro ali, ó. Deu que raiz de 2 é igual a 90 sobre V2. Posso passar o V2 para multiplicando, passo a raiz de 2 para cá dividindo, tenho que V2 é igual a 90 sobre raiz de 2. Como eu não posso deixar raiz no denominador, eu tenho que racionalizar, multiplicar para raiz de 2 em cima e embaixo. Eu vou ter que 90 vezes raiz de 2 dividido por 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, bora lá, 90 dividido por 2 vai dar 45 raiz de 2. Ver se eu consigo tirar isso aqui do canto da tela. Não, vai dar não. Então, 45 raiz de 2. Essa é a velocidade do segundo meio. E qual é a velocidade, ou comprimento de onda no segundo meio? Aí vamos usar agora de novo, só que a gente vai usar agora essa fração igual a essa. Tudo bem? Então vai ter que raiz de 2 é igual a 1 sobre lambda 2. Passa lambda 2 para multiplicando, é igual a 1 sobre, passa raiz de 2 para dividindo, tem que racionalizar, multiplico raiz de 2 em cima e embaixo, eu vou ter que raiz de 2 sobre 2. Ok? Então pronto, olha só, presta atenção. No início da questão, eu já calculei a velocidade do primeiro meio. Logo no início da questão, eu já calculei a velocidade do primeiro meio com os dados que ele me deu. E aí calcular o resto era um pouquinho mais difícil. Mas eu reparei que se eu igualasse isso com isso, eu já encontrava quem era V2. E depois que eu igualasse com isso, eu já encontrava quem era lambda 2. Ok? Então esse aqui é a velocidade do segundo meio. E esse daqui é o comprimento de onda do segundo meio. Aí você fala, professor, mas cadê a unidade de medida? Não pode esquecer. Se a velocidade no meio 1 era centímetro por segundo, a fórmula vai me calcular a velocidade no meio 2 igual a centímetros por segundo também. Tudo bem? E o comprimento de onda 2 é em... Bem, como no enunciado tinha colocado centímetros, aqui também vai ser centímetros. Ok? E essa foi a correção do dever de casa, onde só tinha um exercício de cálculo. Beleza, galera?